Bitcoin corrigiu, tá? Agora o céu é o limite. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa saga de análise gráfica do Bitcoin, tá? Assim como nos vídeos anteriores, o que nós tivemos aqui? Tivemos alvos, tá? Veja só, eu tenho 66 mil dólares, que seria o primeiro ponto, e o segundo, que foi exatamente cravado entre os 60 e 58 mil dólares, beleza? Existe mais alvos? Existem sim, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui são probabilidades de estudos, tá? O espelhamento de 52. Como eu cheguei nesses pontos? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Bom, o movimento de baixa do Bitica foi iniciado quando ele perdeu esse topo, tá? Mais ou menos aqui. Ele passou para baixo desse movimento realizando um pullback com topos descendentes e iniciou movimentação baixista. Temos fundos? Temos fundos, tá? Como alvos. Mas veja só, o preço ele deixou uma perna expressiva de venda e iniciou uma correção, certo? Quando ele perdeu a mínima, foi precificado a extensão desse movimento, que seria aqui por volta dos 60, 58, que foi o que aconteceu. O preço ele caiu. Foi um belíssimo trade, tá? Veja só, foi um movimento reto. Nós estamos falando aqui de time diário. Estamos falando de aproximadamente do rompimento de quantos dias? 9 a 10 dias. 9 dias para o preço ele ir no alvo dos 66 aos 58 mil dólares, beleza? Lembrando que esse tipo de padrão acontece em qualquer time, uma vez que você analisa o preço pelo preço em si, né? Vamos lá. Primeiramente eu tenho máxima e mínima como referência, tá? Eu tenho máxima e mínima como referência. Eu tenho a máxima e possuo a mínima como referência. O preço ele busca exatamente o que? 38.2, tá bom? Ou 61, como quiser chamar. Então eu tenho ponto de retração, eu tenho máxima, tenho mínima e tenho ponto de retração. Primeiro ponto, ele chegou e iniciou um processo corretivo, rompendo mínima e entregou o movimento, certo? O primeiro alvo desse movimento seria mais ou menos aqui, pela margem de erro estiquei, obviamente. Tá vendo aqui, ó? Por volta dos 60, 70. E aí, ó, espelhando esse movimento, essa máxima e essa mínima aqui, ó, eu possuo exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, tá? Aqui não. Exatamente aqui como alvo, que seria os 52 mil dólares que ele pode vir buscar. Normalmente, esse tipo de movimento, né, que você acaba trazendo o espelhamento do 38.2 para o próximo fundo que gera isso aqui, ele faz isso, ó. Pum. Beleza? Ele sempre dá uma retração antes de vir direito. Ele nunca vem direto pro espelhamento em si. Mas aqui ele vem. Por que ele veio aqui? Porque aqui foi o alvo do espelhamento da bandeira, tá? Então eu tenho o espelhamento da bandeira exatamente por volta dos 60 mil, que foi o que aconteceu, beleza? Tanto o movimento maior quanto o movimento menor poderia também ser espelhado, ó, que deu os alvos de 66.
espelhamento maior. Olha só, em volta dos 60 a 58 mil dólares. O que acontece agora? No ponto dos 60, tivemos uma grande... o mercado ele sentiu bastante, né? Uma grande absorção, não ao ponto de engolfar o candle anterior, mas ele engoliu mais de 75% dessa venda, e agora ele está nesse candle vendedor. Bom, a intenção agora é aguardar o que o preço ele mostra a intenção dele de realmente uma possível correção daqui desse ponto, rompendo estrutura de topo válida, ou ele buscando o espelhamento dos 52 mil dólares, tá? Para depois ele começar a dar compra. Beleza? Show de bola? Agora, buscando o semanal, vendo o semanal aqui, eu vou trazer esse fundo até o topo. Onde é que o preço está? Vamos lá. Pessoal, o preço, ele buscou quase, ele rasgou 50% e quase buscou 61.8, tá? Quase buscou 61.8. Se nós fizermos aí o nosso dever de casa, de que aqui é uma máxima, aqui é uma mínima, e aqui seriam os pontos de retração deste movimento de impulsão de compra. Ou seja, um movimento de impulsão claro, uma correção e a continuidade desse movimento. Entende? A continuidade desse movimento. Que, iniciando esse espelhamento, o primeiro alvo é 154 mil dólares, tá, pessoal? Tá 154 mil dólares. Ó, tirem print. Tirem print. Tá? Tirem print. E aguardem isso acontecer. Próximo alvo, 154k. Então eu tenho próximo alvo, 154 mil dólares, um alvo de grande potencial. Novamente, quando ele voltar aqui, ó, ele volta e corrige, tá? Ele vai voltar e vai corrigir para os 90, tá bom? Para depois continuar a movimentação e buscar os seus 190 mil dólares, que é a intenção do Bitcoin, beleza? E aí aquela coisa, eu tenho o primeiro alvo de 154 e posso levar também o espelhamento, levando para o segundo alvo, que vai coincidir com 192, que seria o segundo alvo do Bitcoin, beleza? Agora vamos lá. Sempre analisei o Bitcoin dessa forma, tá? Todos os movimentos foram, bateram, aconteceram, tá? Os que erraram, obviamente, errou, os que acertou, acertaram. Por quê? Porque é probabilidade, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas posições antigas, tá? Aqui eu faço questão de não apagar. Ah, eu apaguei. Deve estar em outra. Essa compra dessa bandeira eu peguei. Essa compra aqui eu também peguei, tá? Ó. Tá. Olha para isso aqui. Foi uma compra ali por volta de 24, 22 de outubro. Entende? Então, sempre analisei dessa forma aí. Pessoal, Bitcoin nas alturas, tá? Então é isso. Qual a região mais barata para se comprar Bitcoin? Agora, por volta dos 66, 60 mil dólares, beleza? Pode cair para 52? Pode. Pode. Tá bom? Então, para quem compra a hold a longo prazo, como proteção, muito além de proteção de capital, como proteção de autocustódia e tudo mais, o ideal é que você compre frações todos os meses, tá? Todos os meses. Isso valeu muito para quem iniciou a compra aqui nesse ponto.
Ah, eu conheci o Bitcoin por volta... Conheci o Bitcoin ali por volta de 25, 29 de outubro. Então, o cabra ele começou a comprar aqui, ó. Ele comprou R$ 500 aqui, 500 aqui. O preço caiu o próximo mês 500, depois mais 500, depois mais 500. Aqui mais um mês 500, aqui 500, aqui 500, aqui 500. O preço médio dele, que era aqui, o preço médio de compra que era aqui, ó, ele foi melhorando. Com tanta compra, provavelmente deve estar aqui, ó, se não me engano. Ou seja, ele conseguiu melhorar o preço dele e baratear a posição. Uma vez que o preço não precisa retornar para os US$ 93.000 para que ele fique positivo, mas ele consegue ficar positivo a partir dos 84. Então esse é o sentido de comprar a parcelas pelo fato do montante do Bitcoin já valer muito alto, né, pessoal? Estamos falando de US$ 60.000, não é R$ 60.000, beleza? Agora, se for comprar de bolo, vamos supor, uma compra mesmo de 50 mil, 100 mil, tá? Seria também um ótimo ponto de compra. Seria um ótimo ponto de compra, né? Para comprar aqui, sofrer uma exposiçãozinha, um drawdownzinho, para conseguir pegar aí um 4, 5x, tá? De retorno em Bitica, tá? Esse é o melhor ponto de compra do Bitcoin já visto, tá bom? Quero que vocês pensem o seguinte, que aqui todo mundo tava falando em comprar, aqui todo mundo tá falando em vender, tá? Mas a BlackRock, todos os fundos, grandes players estão aumentando a posição aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Então, o que é isso? Isso é uma probabilidade. É uma probabilidade através do preço, através da ação, ok? É uma probabilidade e que por ela que a gente consegue se basear na compra e na venda. Beleza? Pessoal, mais um vídeo totalmente aí probabilístico, inclinado ao Bitica. Se esse vídeo fez sentido para vocês, deixe o like, ajuda muito, tá? A incentivar a continuação de conteúdo aqui no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, ou qualquer tipo de comentário também, tá? É isso aí. Tamo junto e até a próxima, até o próximo vídeo.